Bom, eu tenho aqui dois tanques, tanque A, tanque B, 900 litros de água cada tanque. E no tanque B, eu vou jogar 50 quilos de sal, né? E inicialmente, então, eu não tenho sal no tanque A, né? Eu só jogo o sal no tanque B, 50 quilos. E vou iniciar um bombeamento, né? Então, jogando essa água de B para A e também de A para B, numa vazão de 9 litros por minuto. Então, a água vai ficar circulando aí. O problema é o seguinte, eu quero uma expressão matemática que indique, né, a quantidade de sal no tanque A em função do tempo T. Bom, então, vamos modelar esse probleminha. Eu chamei de QA, quantidade de sal no tanque A, e QB, quantidade de sal no tanque B. Então, veja. Então, nosso foco é o tanque A, já que eu quero a expressão que diz a quantidade de sal no tanque A. Bom, então, eu escrevo uma taxa de variação de sal no tanque A. Bom, o que acontece lá no tanque A? Vai entrar o sal do tanque B, né? E veja, então, para expressar isso, eu falo que eu pego quanto que vai entrar de sal no tanque A. Vai entrar uma água lá do tanque B que tem a seguinte concentração. Você pega o QB, que é a quantidade de sal no B, divide pela quantidade de água lá no tanque B, isso dá a concentração no tanque B, e multiplica pela vazão, né? Então, isso vai te dar a quantidade de sal que entra no A, né? Lembrando que, olha, QB é dado em quilos, então, aqui quilos, aqui em litros, e essa vazão é litros por minuto. Então, ó, cancela o litro com o litro daqui, né? Vai ficar quilos por minuto, que é então a quantidade de sal que entra, né? Bom, aí eu fiz a quantidade de sal que entra menos a quantidade de sal que sai. Mesma coisa, você pensa, qual é a quantidade de sal que sai do tanque A, né? O nosso foco é o A. A concentração de sal lá no tanque A, mas a concentração de sal, lembre-se que é sempre a quantidade de sal dividido pela água, pela quantidade de água, né? Isso dá a concentração lá no tanque, no caso, no tanque A, né? E então, vezes a vazão, porque eu quero a quantidade de sal, né, por minuto. Lembrando que aqui é quilo, aqui é litro e aqui é litro por minuto. Então, cancela litro por litro. Litro com litro fica quilo por minuto. Então, isso vai dar quilos por minuto, a quantidade de sal que está saindo do tanque A, né? Então, eu fiz essa diferença, então, é a taxa de variação do sal no tanque A, certo? Então, lembrando que é concentração de sal vezes a vazão, né? Concentração de sal vezes a vazão. E para isso vou montar então. Bom, aqui eu posso simplificar o 9 com o 900, né? Simplifiquei, então deu essa equaçãozinha aqui. Veja, eu tenho uma equação aqui agora, olha, que é a taxa de variação de sal no tanque A. Só que aqui está em função de quantidade de sal no B. Não me interessa. Eu quero chegar numa equação diferencial, né? Eu quero só a quantidade de sal no tanque A. Então, esse tanque B aqui não me interessa essa quantidade. Lembrando que lá no início do problema, né, foi colocado 50 quilos de sal aqui. E veja, isso aqui vai ficar circulando, tal. A quantidade total de sal não altera, é sempre 50. Então, quantidade de sal de A mais quantidade de sal de B dá sempre 50, né? Isso não vai ser alterado. Então, eu posso usar essa equação, né? Olha, a quantidade de sal
quantidade de sal de A mais quantidade de sal de B dá sempre 50. Como não me interessa ter na equação o QB, eu posso substituir o QB, então, por 50 menos QA, né? Então, veja, naquela equação lá, que eu tinha, né? Nessa equaçãozinha aqui, olha, né? Eu botei tudo sobre 100, né? Então, eu vou substituir o QB. Vou substituir o QB. O QB é 50 menos QA, certo? Porque eu quero tudo em função de QA. Ok. Então, juntando aqui, né? Menos QA, menos QA. Então, eu tenho aqui uma equação, então, é uma equação diferencial, né? Porque aqui, ó, uma taxa de variação, tudo em função de QA. De QA e T, que é o tempo, né? Então, eu estou caminhando para o meu objetivo. Veja, eu tenho, então, a minha equação, né? Ficou assim, né? Juntando os QAs. Eu vou distribuir o 100, né? Um para cada um aqui, o denominador. Eu fiquei com essa equação. Ela já vai tomando a cara de uma equação. Olha só. Simplifiquei o 50 aqui, simplifiquei e tal. Eu fiquei com essa equação, né? Olha, lembrando que o problema está pedindo QA, né? Uma expressão QA igual a uma F de T. Então, o que eu vou fazer? É claro que eu vou tentar enxergar aqui um modelo conhecido nosso de equação diferencial, né? Mas esse aqui, olha, se eu passo essa parte para o lado esquerdo, eu vou ficar com uma equação linear, né? Olha, fiquei com uma equação linear, né? Linear, logo pensamos em fator integrante. Fator integrante, lembra que o P de x, então, aqui nesse caso é 1 sobre 50. Então, calculei o fator integrante, né? 1 sobre 50 é uma constante, integral de dt é t, ou seja, ficou exponencial de 1 sobre 50t. Esse é o fator integrante. O que eu faço com o fator integrante? Pego o fator integrante e multiplico lá na linear, né? E foi o que eu fiz aqui. Então, fui lá na linear e multipliquei o fator integrante em todas as parcelas aqui. Certo? Bom, feito isso, lembre que quando a gente está resolvendo uma linear, logo após multiplicar o fator integrante no lado esquerdo, você pode dizer que o lado esquerdo é a derivada na variável independente, no caso é t, né? Derivada em relação a t de quem? Da variável dependente, que no caso é QA, vezes o fator integrante. Então, vai ficar assim, olha. Olha só, aqui. Vai ficar derivada em relação a t de quem? Do produto do fator integrante pela variável dependente, que é QA, né? E do lado de cá, eu já tinha aquele meio vezes o fator integrante. Bom, em seguida, integra na variável t, né, que é a variável independente. Integrou, lembrando que a integral da derivada, né, desse produto é ele próprio, né? Tá aqui. Integral da derivada da coisa é a própria coisa. E do lado de cá, se eu tenho uma integralzinha, eu posso tirar o meio aqui, né? Essa integral é bem simples. Eu posso fazer por substituição, olha. Eu posso fazer por substituição essa integral, né? Eu fiz o rascunho, né? Chamei, então, todo o expoente de u, por exemplo, né? Então, ficou integral de eu, né? Resolvendo, então, essa integral por substituição, chamando o expoente todo lá de u, né? Cheguei nesse resultado aqui. 50 exponencial de 1 sobre 50 dt. T, né? Mais a constante, claro. Tá aqui, ó. Tá? O meio tinha saído, então eu vou simplificar aqui 50 por 2. Ou seja, então eu tô quase lá. Veja, a única coisa que eu vou isolar esse QA daqui, ó, que eu quero QA igual a alguma coisa em função de T, né? Eu posso multiplicar, para isolar o QA, multiplicar a equação inteirinha pela exponencial de menos 1 sobre 50t, né? Então, foi o que eu fiz, para poder isolar o QA, que é a quantidade de sal no ar, que não interessa, ó.
multipliquei, então, a equação toda por e elevado a menos 1 sobre 50, né? Para eu poder eliminar essa exponencial aqui e essa daqui também. Né? Como eu tenho que multiplicar pela equação inteirinha, eu multipliquei pela constante também, né? Então, essa constante aqui, ó, ela ficou multiplicada também por e menos 1 sobre 50t. Aqui, ó. Então, eu tenho essa situação. Essa situação aqui, né? Quando eu multiplico aqui, né, isso daqui dá 1, né, que vai dar e elevado a 0. Então, ficou o Q de A sozinho, né? O lado de cá também deu 1, né? E ficou só o 25, olha. E aqui, então, ficou a constante de integração vezes aquela exponencial, né? E só que eu não posso dar a resposta em função de uma constante de integração. Para você achar o valor da constante de integração, você joga t igual a 0. Se o t é 0, lembrando que no tempo t igual a 0, a quantidade de sal no tanque A era 0, né? Era água limpa no tanque A. Então, se você joga t igual a 0 aqui, ó, né? Isso aqui vai ficar elevado a 0, dá 1. Então, fica 1 vezes constante, ou seja, da própria constante, né? E aqui 25, e aqui o QA é 0, ou seja, no tempo 0, né? Inicialmente, a quantidade de sal no tanque A era 0. Né? Então, QA é 0. Ou seja, então eu fiquei com essa equaçãozinha onde eu encontro C é menos 25. A constante de integração vale menos 25. Pronto, já achei, então, o modelo. Só voltar aqui, olha, e no lugar da constante botar menos 25, né? Então, achei o que o problema estava pedindo. Ele estava pedindo a quantidade de sal no tanque A em função do tempo. Então, é essa a expressão matemática aqui. Né, da quantidade de sal no tanque A em função do tempo.